Pois é. Vocês estão sabendo que vai sair um concurso para o Bacen. Muito importante esse concurso do Bacen. E já está no ar um concurso para o Tesouro Nacional. Então, eu trouxe aqui hoje o professor Valderi Rodrigues, que é uma pessoa assim super atarefada, mas acabou nos dando esse prazer, né, Valderi? Obrigado. Bem-vindo aqui. Né? Obrigado mais uma vez. Eu gostaria que vocês soubessem um pouco da vida do professor Valderi. Valderi, a sua especialização, qual que é? Professor, eu sou engenheiro, me formei primeiro em engenharia, fiz engenharia em São José dos Campos, no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mas já no 5º ano me interessava por economia. Eu, de vez em quando, saía de São José dos Campos e ia para a USP, São Paulo, assistir algumas palestras de economia. E fiz, então, depois mestrado em economia na UNB, depois na Universidade de Michigan e concluí o doutorado em economia na UNB, na Universidade de Brasília. Pois é, então vocês estão percebendo que ele tem mestrado e doutorado, né, na UNB e em Michigan. Na né? Universidade de Michigan. E eu sei outras coisas da vida dele, da importância dele dentro do Senado Federal lá, né, dando assessoria lá a vários senadores, etc. E ele tem um histórico, né, muito longo aqui na Vestcom, na Vestcom Cursos, né? Nos outros cursos, ele sempre esteve atuando com a gente, quando as matérias dele são colocadas. Né? E as matérias que ele desenvolve aqui com a gente são macroeconomia, que mais? Finanças e Sistema Financeiro Nacional também, certo? Né? Sobre esse concurso do Bacen, o que o senhor tem a nos dizer, por exemplo? Esse concurso, a especialidade dele, evidentemente, vai ser para analista, não é isso? Sim, preparar os candidatos que querem passar na prova de analista. Né? Uhum. Então, o que o senhor pode falar para o candidato a respeito dessa função de analista ou desse concurso? Pois não. O concurso do Banco Central, ele é um concurso extremamente valioso. Ele vai se inserir em um momento onde a instituição tem um forte déficit de pessoal, diria da ordem de 1.500 pessoas. Então, o concurso ele vai vir, em todos os sentidos, com uma excelente oportunidade para os candidatos. Em 2009, época em que tivemos o último concurso do Banco Central, eu, em diversas matérias, contribuí ensinando aqui na Vestcom, na Vestcom Cursos, e esse concurso, não somente naquela época, como agora também deverá repetir-se, se mostrou e vai se mostrar como uma excelente oportunidade para os candidatos. Foca-se fortemente em matérias ligadas à economia. Então, macroeconomia, microeconomia, finanças, sistema financeiro nacional, operações bancárias e outras disciplinas. Tem noção do número de vagas? Professor, essa é uma pergunta extremamente importante e, ao mesmo tempo, a gente tem algumas percepções. No concurso passado foram 350 vagas. Sim. Dado o déficit de pessoal... E foram preenchidas as 350? Foram preenchidas as 350, inclusive usando a possibilidade de estender o cadastro de reserva? O cadastro de reserva e sendo chamado Então eles chamaram mais do que 350. Chamaram mais do que 350, exatamente. E o senhor me falou que tem mais ou menos 1.500 cargos vagos, não é isso? Tem um déficit de pessoal da ordem de 1.500 pessoas. Então é possível também que o Bacen faça uma sequência de concursos, o que é extremamente valioso, extremamente interessante para os nossos candidatos, porque você se prepara com toda a dedicação já para o primeiro concurso e, na eventualidade, você fica, não passando no primeiro, você já fica preparado para uma sequência. É bom lembrar que o concurso do Banco Central, ele se refere a uma instituição, que é a nossa autoridade monetária, que é uma das mais respeitadas do mundo. A carreira do analista é muito instigante, é muito valorizada, tanto em termos de remuneração quanto em termos das funções exercidas.
Uhum, interessante. E essas vagas, né, estão distribuídas para o Brasil inteiro? O senhor tem uma noção mais ou menos de onde pode ter mais vaga ou não? Sim, essa Sim, novamente é uma pergunta que nos interessa sobremaneira. As vagas devem ser alocadas prioritariamente para Brasília. Existem várias delegacias do Banco Central no Brasil, mas Brasília demanda um número maior de funcionários. Então, o sim. concurso, podemos antever que a maior parte das vagas devem ser destinadas a Brasília, e Brasília é uma cidade bastante atrativa em termos de concurso. Então, é um ponto positivo novamente para esse concurso. O perfil desse concurso, o último concurso que aconteceu foi em 2009, né? Perfeito. O perfil desse concurso é semelhante ao de 2009 ou tem diferenças? Excelente pergunta, excelente ponto para todos nós. O perfil deve se mostrar basicamente parecido, similar com o do concurso de 2009. De fato, professor, o próprio edital do concurso do Bacen, nós tivemos um histórico de concursos da instituição Banco Central, os mais recentes em 97, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009. Diversas elaboradoras, né, diversas examinadoras tomaram conta do concurso. A ESAF, CESP, FCC e SESI Gran Rio, por exemplo. Mas manteve-se uma estrutura no seu edital, no conteúdo solicitado nas diversas matérias, com alterações à margem, alterações pequenas. Então, é importante para o candidato, dada a relevância do cargo, uma concorrência que deve ser também considerável, que ele veja o concurso de 2009 e já tome como base aquelas disciplinas ali consideradas, porque o perfil para esse concurso, que devemos ter um edital agora, em 2013, ele vai ser próximo, não igual, mas muito próximo do de 2009. E, por exemplo, o nível de remuneração, você tem noção mais ou menos de qual seria? Temos sim. O Banco Central, ele está desde 2008, uma lei aprovada, coloca a carreira do analista do Banco Central dentro de um grupo bastante seleto de carreiras, Sim. bastante seleto de funcionários públicos federais. IPEA, Banco Central, CVM, SUSEP, a Receita Federal, gestor e outros analistas de comércio exterior e outras carreiras inserem-se em um conjunto muito forte de carreiras que são nucleares para a atividade do Estado brasileiro. Então, a carreira do Banco Central, como autoridade monetária, tanto de supervisão do sistema financeiro, como de regulação, de implementação da política monetária, ela é muito valorizada e é um concurso que, em todos os sentidos, na execução da sua função, é muito importante e a remuneração também é muito considerada, muito boa. O salário inicial deve ser da ordem de R$ 12.900 ou mesmo R$ 13.000. Hoje, em termos de hoje, o valor da remuneração ao final de carreira aproxima-se de R$ 19.000. Sim. Pois é, e também eu ouvi dizer que esse concurso vai ser mais integrado ou menos integrado que os anteriores. O senhor pode explicar isso para o nosso ouvinte? Outro ponto excelente para a forma, inclusive, como a Vesticom prepara os nossos candidatos. O concurso do Bacen, ele é um concurso muito bonito de se ensinar e de se aprender e também para concorrer para ele. Porque as disciplinas, elas conversam entre si. Há uma multidisciplinaridade, mas uma multidisciplinaridade onde as disciplinas não estão ilhadas. Então, por exemplo, a parte de economia, como macroeconomia, microeconomia, conversa com o segmento de finanças, de sistema financeiro, que por sua vez também está interligado com contabilidade financeira, operações bancárias. Então forma um todo coeso que é importante para o candidato. Ao estudar, ele não vai estar se sentindo perdido. Pelo contrário, as matérias exigem um estudo sério, uma orientação também bastante profissional, mas elas são integradas. Isso é importante, é um diferencial desse concurso em relação a vários outros. E, além disso, essas matérias que eles cobram são matérias que estão adequadas ao tipo de função que eles vão exercer ou tem matéria boiando ali na história? Bom ponto. E isso anima
os candidatos ao Bacen, tem acontecido isso no histórico recente e vai continuar certamente em 2013, por conta de que essas disciplinas estão fortemente associadas às funções do analista. O Banco Central tem duas grandes carreiras, a carreira do analista e a carreira do procurador. Nós estamos aqui focando na carreira do analista. O analista precisa saber conceitos básicos, e dependendo da área, até conceitos aprofundados, em economia. Como autoridade monetária, é importante ter o conhecimento de variáveis macroeconômicas, câmbio, inflação, desemprego. É importante ter o conhecimento de microeconomia, concorrência, estrutura de mercado. É importante saber de finanças, qual a diferença entre um título de renda fixa e um título de renda variável, sistema financeiro, como que está constituído, quantos bancos temos no Brasil, é concentrado ou não esse mercado bancário, operações bancárias, como que são contabilizadas os itens de contabilidade financeira. Então essas matérias todas interligam-se entre si no concurso e é uma forma de bem selecionar candidatos que trabalharão como analista com essas atividades, tanto na área FIM, que em geral é chamada de área 2, a área econômico-financeira, como a área contábil, a área de administração e a área de tecnologia da informação, que também deve ser solicitada para esse concurso. Sendo que, se você me permitir, professor, um complemento, microeconomia e macroeconomia são disciplinas, diferentemente de vários concursos, que não devem aparecer na parte específica, mas sim na parte básica. Todos os candidatos devem ter uma sólida preparação nessas duas matérias, microeconomia e macroeconomia. Vocês estão vendo, então, né, a profundidade e a abrangência do conhecimento do professor Valderi, que está conosco na Vestcom há muito tempo. Inclusive no concurso de 2009, a Vestcom foi a que mais aprovou nessa área. E eu gostaria de saber do senhor, professor, o que o senhor acha da preparação da Vestcom? O que o senhor acha? Mas seja assim, sem querer puxar a brasa para a sardinha da Vestcom, seja assim, bem aberto. Eu falo com bastante tranquilidade em relação ao diferencial da Vestcom, porque conheço bem a casa. Em particular no concurso do Banco Central de 2009, que é o que nos interessa aqui mais diretamente, é o nosso foco, eu pude ver a preparação em boa parte das disciplinas, microeconomia, macroeconomia, sistema financeiro nacional, operações bancárias e um pouco de contabilidade, não ensinando, mas acompanhando o tratamento. E a Vestcom fez um acompanhamento não só antes da realização da prova, preparando os seus candidatos, como também durante a prova e após. Nós fizemos uma resolução da prova. Então, juntamos os candidatos e resolvemos, sobretudo as duas que são bastante chamativas, macroeconomia e microeconomia, porque isso subsidia o aluno, inclusive, na fase de recursos. Um outro ponto importante, e a Vestcom se preocupa com isso, é que o concurso agora, e o Bacen não é exceção, esses concursos voltados à área de economia, eles acontecem por etapas. Então tem a prova objetiva e é muito provável que haja, ou concomitantemente, ou mais à frente, numa sequência, a prova discursiva. E na preparação da prova objetiva, é importante que já se deem estratégias para a prova discursiva. E a Vestcom tem um zelo com relação a isso, e para um concurso extremamente desejado como o do Banco Central, toda a preparação, todo o cuidado, o zelo, pode fazer uma tremenda diferença. Vocês têm que procurar saber qual é a história, né, da Vestcom. A rigor é a empresa que tem mais experiência em concurso público, atuando hoje no mercado nacional, né? E, além disso, ela tem muitos recursos didáticos, né? Além da sala de aula e dos excelentes professores, a gente tem reforços online. Inclusive, o professor Valderi vai também fazer 2 cursos online, não é isso? Vai lançar cursos online também e vai estar presencialmente. Não é isso? Ele vai ter cursos presenciais aqui e vai ter cursos online também para quem é de fora de Brasília. Não é? Perfeito. Esses cursos presenciais aí, o senhor está imaginando quando começa? Já está sabendo? Não? O ideal é que a gente comece o quanto antes, porque é um concurso
onde as matérias são exigidas com uma profundidade considerável, e para que a gente não tenha aquela pressa em ensinar matérias já contando o edital lançado, o interessante é que a gente consiga antecipar, sobretudo os tópicos com maior probabilidade de aparecer na prova, com uma certa antecedência. E a Vesticom tem uma estrutura que eu me orgulho, gosto e falo isso para os alunos nas diversas oportunidades que tenho, de que a gente tem um campus. Isso é importante, esse bem receber o aluno, tratá-lo dignamente, ter um espaço de reflexão, de aprendizagem e em seguida voltar a estudar. Então essa integração é importante, sobretudo porque nós sabemos que a vida de quem entra em concurso, ela não é tranquila, ela não é fácil, é uma vida aguerrida. Então, na realidade, são candidatos guerreiros, professores guerreiros, uma coordenação guerreira que tem que se juntar e objetivar uma maior probabilidade e uma certeza de aprovação. A Vesticom tem isso. E o concurso 2009, no caso do Banco Central, outros também, eu posso citar, no caso do gestor, eu ensinei também economia, então os primeiros classificados, alguns em excelente a classificação no gestor foram nossos alunos. Então, é importante observar o histórico, observar o tratamento completo dessa aprendizagem e se antecipar. Não deixar para se inscrever, por exemplo, nos preparatórios que temos presenciais e online, somente quando o edital saiu. A antecipação é um grande amigo seu. Pois é, então você que está interessado no Bacen, né, e evidentemente tudo isso que ele está falando serve para o Bacen e serve para o Tesouro Nacional, não é isso? Uhum. Então, entre no site, né, da Veste Concursos, que é vesteconcursos.com.br, e para os cursos online, no site da vestecom.com.br, né, e veja lá as matérias de macroeconomia, né, finanças, né, e vai ter afins. A parte e afins, tá bom? Então, professor, eu quero agradecer ao senhor a sua vinda, né? Obrigado, e assim que o senhor tiver novidade, por favor, estamos às suas ordens. E a vocês, obrigado. Muito obrigado. Olá. No quadro de hoje do Acordar Melhor, nós queremos falar sobre o adiamento do prazo final para a entrada das regras em vigor, que foi agora para 1º de janeiro de 2016, ou 31 de dezembro de 2015. Nós conseguimos, graças a muito esforço, esse adiamento. Agora, nós precisamos aproveitar esse tempo para simplificar essas regras. Eu vou dar um exemplo da dificuldade de aprendizado com essas regras. A gente fala que usa-se X nas palavras derivadas do árabe, do tupi e das línguas africanas. Ora, ensinar uma regra dessa só seria útil se fossem ensinadas quais as palavras do árabe, do tupi e do africano. Só que você pode estar toda hora recebendo uma nova palavra. Então, não adianta querer dizer que você escreve com X quando vem do africano, se a pessoa não sabe quais são as palavras oriundas do africano. Não adianta falar que se escreve com X as palavras do árabe, se não se ensinar quais são as palavras do árabe. Então, essas regras são inúteis, né? E a gente fica decorando bobagem sem conseguir usá-la. Vou dar um exemplo. Você pega, olha só a loucura do X e do CH. Eu vou fazer um ditado para você. Escreve aí, vai. Xícara. Você escreveu com o quê? Com X? Então você acertou. Xica, que é o nome de uma dança, né? Uma dança africana. Aí você vai escrever Xica com X. Por quê? Porque no africano, as palavras derivadas do africano são com X. Mas não, essa dança e também cachaça, qualquer bebida alcoólica, também chamada de xica, vamos tomar uma xica, né? Ou então a xica, uma dança africana, se escreve com CH. Ora, mas não veio do africano? Mas quem vai saber também que veio do africano, né? Então, olha só, xícara é com X
E chica é com CH. Quer ver uma outra coisa? Chute, você escreve com CH. Aí você vai pensar, e chucro, aquele cavalo chucro, meio indomado, meio bravão? Você vai escrever com o quê? Com X? Olha lá, chute com X, chucro devia ser com X. Não, chucro escreve com CH. Mas se você for olhar no dicionário, existe chucro, né, com X e também existe chucro com CH. Quer dizer, que regra é essa? Ninguém está entendendo nada. Porque chucro pode ser escrito com X e com CH, tá certo? Aí, bom, então agora eu vou raciocinar. Chucro pode ser com X e com CH. E uma palavra derivada de chucro, chucrice, né? A qualidade do cavalo ou da pessoa burra, bravia, etc. Né? A chucrice. Né? Como é que se escreveria? Então pode ser, chucro pode ser com X ou com CH, chucrice também. Não, você vai no dicionário, só tem chucro com X. Resultado, essas regras servem para a gente? Não. Como é que a gente pode simplificar? O som X se escreve sempre com X e não se usa mais CH. Por exemplo, alguém vai ter dúvida? Como é que escreve xícara? Com X. Chica, com X. Chute, com X. Chucro, com X. Chucrice, com X. Ninguém vai ter dúvida porque o som X é letra X. Isso é uma das propostas de simplificação. Se você está de acordo com isso, por favor, entre no site acordarmelhor.com.br, assine lá o abaixo-assinado e divulgue para todo mundo. Use as redes sociais e divulgue para todo mundo para fortalecer esse abaixo-assinado. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Antes de a gente começar a entender e aprofundar em análise sintática, você tem que entender uma coisa e tem que gravar essa coisa. Orações sem sujeito. Então você tem que saber quais são as orações sem sujeito para depois você poder analisar qualquer tipo de oração, tá? Então, veja só. Orações sem sujeito. Com verbos. Que verbos? Ser, com ideia de tempo. Ainda é cedo. Eu estou falando de quem? A respeito de quem? De ninguém. Estou falando sobre tempo. Mas a ideia é que não tem nenhuma palavra como sujeito aqui. Isso aqui é um advérbio, isso aqui é um advérbio. Para ser sujeito tinha que ser substantivo. Então não tem sujeito à oração. Tá? Verbo ser com ideia de tempo. Ainda é cedo. Estar com ideia de tempo. Hoje está calor. Fazer com ideia de tempo. Faz 6 meses. Você percebeu que pode ser tempo meteorológico, calor, pode ser tempo cronológico, 6 meses, cedo. É ideia de tempo. Fazer com ideia de tempo, faz 6 meses. Haver com ideia de tempo, há 3 semanas. E o verbo ir com ideia de tempo, vai para 10 anos que eu a namoro. Muito bem. Então, só tem predicado. O sujeito é inexistente. Então, verbos sem sujeito só tem predicado. O sujeito é inexistente. Falou? Muito bem. Quais são os verbos com ideia de tempo que não tem sujeito? Ser, estar, fazer, haver e ir com ideia de tempo. Fala comigo. Ser, estar, fazer, haver e ir com ideia de tempo. No mesmo ritmo, vamos comigo? Ser, estar, fazer, haver e ir com ideia de tempo. Ser, estar, fazer, haver e ir com ideia de tempo. Ser, estar, fazer, haver e ir com ideia de tempo. Mais uma vez. Ser, estar, fazer, haver e ir com ideia de tempo. Muito bem. Segundo caso.
Verbos que indicam fenômenos naturais também não têm sujeito, só tem predicado. Chove, anoitece, geava, trovejou, entardecia. Então, não tem sujeito, só tem predicado. Verbos que indicam fenômenos naturais. Então, o segundo tipo, fenômenos naturais. Terceiro, haver com ideia de existir. Nunca houve tantos interessados. Veja que está tudo na terceira do singular. Anoitece, chove, houve, né? Nunca houve. Haver com a ideia de existir não tem sujeito. Há perguntas sem respostas. Haver com a ideia de existir. Construções verbais. Chega de, basta de. Chega de conversa. Não pode dizer que conversa é sujeito. É um substantivo, mas o sujeito não vem depois de preposição. E aqui você tem a preposição. Chega de conversa. Então não pode ser sujeito de conversa. Então o verbo não tem sujeito. A construção verbal não tem sujeito, né? Então só tem predicado. O sujeito é inexistente. Então vamos fixar aqui. Quais são? Ser, estar, fazer, haver e ir com a ideia de tempo. Mais fenômenos naturais. Haver com a ideia de existir, chega de, basta de. Ou chega de, basta de. Depende da região onde você esteja. Vamos lá. Orações sem sujeito. As orações sem sujeito têm os verbos chamados impessoais. Por que o verbo é impessoal? Porque ele não tem pessoa. Ele não tem sujeito, ele não tem pessoa. Primeira, segunda, terceira, etc. Ele fica numa forma que parece terceira pessoa do singular. Mas ele é impessoal, ele não tem pessoa, não é verdade? E ele fica, então, na terceira pessoa do singular. A forma dele é de terceira pessoa do singular. Mas ele não é terceira pessoa do singular porque ele não tem sujeito. Então, ele é impessoal. Falou? Bom. Comportamento especial do verbo ser, quando ele não tem sujeito. Concorda com o núcleo da expressão temporal. Então, mesmo que não tenha sujeito, o verbo vai concordar com o núcleo da expressão de tempo. Veja só. Hoje é dia 11. A expressão de tempo é dia 11. Qual que é o núcleo? É o substantivo dia. Então, o verbo tem que concordar com o dia. Entendido? Hoje são 11. Qual é o núcleo da expressão? É só a palavra 11. Ele é um numeral que ficou no lugar do substantivo. Então, o núcleo é 11. O verbo tem que concordar com ele. Vai para o plural. Era 1h. A expressão é 1h. Qual é o núcleo? 1. Então, ele concorda com 1. Eram 3 horas. A expressão é 3 horas. Qual que é o núcleo? É o substantivo horas. Tá certo? Então, o verbo concorda com horas.